obrigado. Mil glórias a Ti, Pai, mil glórias a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus essa noite. Aleluia. Vamos ler a palavra. Êxodo capítulo de número 15. Vamos ler Êxodo 15. E o versículo, nós vamos ler a partir do número 23. Jéssica, prepara para você orar por nós no final, tá? A oração fica contigo. Vem comigo nesse texto. Nós vamos ler o versículo 23, Êxodo capítulo de número 15. Olha o que diz a palavra. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome de Mara. Versículo 24, o texto vai dizer: e o povo murmurou contra quem? Só uma coisa dá errado, o líder que paga o preço. Então murmuraram contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ou seja, tem uma água diante deles, mas eles estão dizendo: ô Moisés, o que nós vamos beber? O texto vai dizer, versículo 25: ele chamou e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou as águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Olhe para mim. O povo murmurou, está escrito aí, sim ou sim? O povo murmurou, chegou diante de Moisés, e Moisés orou, e a água que era salgada se tornou água. Foi um milagre? Mas é resultado da sua murmuração? No texto é. Mas pode uma murmuração me levar para uma bênção? É isso que nós vamos saber hoje. Assenta aí, vamos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos, escute, queridos, o livro de Êxodo é um livro muito singular. Ele vai trazer para nós a saída do povo de Israel do Egito. Mas olha aqui, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós vamos voltar um pouquinho. A Bíblia vai dizer que eles chegaram agora nas águas de Mara. Se eles chegaram é porque eles estavam vindo de uma trajetória. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou pedir você para voltar ali para o capítulo, às vezes, de número 13. A Bíblia vai dizer que agora Deus, como uma promessa que Ele já havia feito, lá no capítulo 3, Deus olha para os filhos dele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor olha e fala: olha, eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho ouvido o teu clamor. E Deus olha e fala: eu tenho um plano, eu não vou deixar o meu povo sofrendo, eu não vou deixar os meus filhos sofrendo aqui na escravidão do Egito. E aí Deus levanta um líder, e o seu nome é Moisés. E agora Deus faz um plano, vocês conhecem bem a história. Manda as 10 pragas do Egito, trabalha no coração de Faraó, até que no capítulo de número 13, no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que agora o Senhor, Ele vai levando o povo para a saída do Egito, rumo à sua promessa. Observe o que está escrito no versículo de número 18, de capítulo 13. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e desceram ou subiram? Subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então o povo agora começa uma trajetória e Deus vai falando com eles. Agora Deus começa a dar um norte para esse povo, dizendo: saia do Egito e vamos para a terra prometida.
A Bíblia Sagrada vai dizer que esse povo vai caminhando, mas aí, escute, no capítulo de número 14, algo acontece e me chama muito a atenção. Capítulo 14, a Bíblia vai dizer, versículo 1, que aí agora Deus fala com Moisés novamente. E olha aqui, queridos, quando Deus vai falar com Moisés, ele disse, versículo 2: Ô Moisés, fala aos filhos de Israel que avancem. O que está escrito no texto? Voltem. Mas espera aí, o povo está indo para o lugar onde Deus prometeu. Aí Deus fala assim, ó, para, e agora volta. E ele diz, olha, voltem e acampem-se diante de Piairote, entre Midgol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis. Olha o que Deus faz, Kennedy. Deus faz o seguinte, manda eles voltarem e fala, fica sentado aí. É como se Deus estivesse dizendo, olha, fica sentado e espera a próxima ordem. Agora, irmãos, escute, definitivamente existem coisas, e há coisas que, por mais que eu e você busque uma evidência para entender o que Deus está fazendo, nós não vamos conseguir entender todas as coisas. Pastor, o que eu vou fazer então? Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Imagina, os filhos de Israel falando, não, nós não vamos voltar, foi o Senhor que mandou nós sairmos, por que teremos que voltar? É porque Deus está falando, porque se Deus falou, você tem que fazer exatamente aquilo que Ele está falando. Mas eu sei que, escute, eu sei que um Deus que faz com que a gente mude de rota, sem que haja sequer uma explicação, às vezes leva a gente por uma incógnita. Olha o que eu estou dizendo, Deus é um Deus que faz você mudar de rota sem ter necessidade de dar uma explicação. Eu me lembro, talvez eu ia contar esse testemunho mais para frente, acho que eu já contei aqui, eu lembro quando eu tinha comprado uma moto, orei para comprar essa moto, deu tudo certo, falei, agora é hora de vender. A gente comprou por uma negociação mesmo, escute. E aí daqui a pouco eu bati a moto, um senhor entrou na minha frente, a moto colidiu no carro dele. Escute, o nosso Deus é um Deus que muda a rota sem precisar de te dar explicação. Pastor, e o que eu tenho que fazer quando eu não estou entendendo? Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Quando Deus fala, escute, nesse versículo 2, Deus está direcionando o povo para Piairote. E não é uma geografia comum, porque de um lado montanhas, escute isso, queridos. De outro lado aqui, um povo que era favorável, os guerreiros ali que lutavam a favor do Egito. Atrás vinha Faraó, e para frente, irmão, só tinha o mar. Mas a gente não consegue entender essa história como eles entenderam, ou vivenciar como eles vivenciaram, porque a gente já sabe que Deus ia abrir o mar. Mas imagina, eles não sabiam. Deus já tinha aberto o mar? Não tinha. Então agora escuta isso aqui, vamos aqui comigo. Deus fala, vou tirar vocês do Egito. E aí agora o povo vai feliz da vida. Gente, acabou a escravidão, acabou o sofrimento. Mas aí agora Deus fala, espera aí, voltem para Piairote. E agora vocês vão ficar aí assentados e olhando para o mar. Agora escute, enquanto eles estavam olhando para o mar, Faraó estava aproximando. Mas Deus falou, assente-se. Mas espera aí, se tem um inimigo chegando perto de mim, por que eu tenho que me assentar? Na lógica humana, sabe, Natália, na ótica humana, eu tenho que me preparar, eu tenho que me defender, eu tenho que correr, porque senão ele me alcança. E quantas vezes não acontecem algumas coisas na nossa vida, queridos, que você quer fazer com as suas próprias mãos. Aí Deus trouxe você aqui hoje para dizer, ei, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe por que Deus manda Israel sentar e ficar parado ali em Piairote? Sabe por quê? Porque Deus sabe o que Ele está fazendo, por mais absurdo que seja diante dos teus olhos. Porque, irmão, vocês conseguem entrar na história? Eu consegui, sabe? Porque tem hora que a gente lê um texto, eu fico criando umas ideias, né? Então eu vi esse mar, eu vi essas montanhas hoje, e é bonita, viu? Pode ter certeza. E aí eu fiquei imaginando eles e vendo Faraó chegando. E aí olha aqui, o texto está dizendo assim, ó, assentareis ali e vocês vão ficar quietinhos. Escute, por mais absurdo que seja diante dos teus olhos, aquilo que Deus começou
sabe, a movimentar na sua vida, por mais que pareça ser tão estranho, Deus está dizendo assim, ó, só me obedeça. Você não precisa ter clareza de todas as coisas, porque Deus sabe o que está fazendo. Tem alguém que precisa ouvir isso com mais clareza hoje. Você pode me ajudar a pregar? Eu sou desse de falar, pedir para você falar para o irmão. Tem tantas piadinhas na igreja, né, na internet aí. Quando o pastor pede para falar para o irmão, aquela piada serve para mim, porque eu gosto de pedir. Escute, olhe para quem está do seu lado e diga: Deus, Ele sabe do que está fazendo. Era como se Deus dissesse: Israel, escute, foi eu que te criei, eu que te formei, calma aí. Não precisa você entender tudo, o que você precisa crer é que eu estou sobre o controle de tudo. O texto vai dizer que agora Faraó vai se aproximando, e Deus não quer, como eu disse, sabe, que você entenda às vezes o que Ele está mandando você fazer. Porque tem hora que Deus fala para você: ore por irmão. Aí você fica assim: Senhor, mas como? Eu não conheço ele. O que ele está passando? O que ele está enfrentando? Então Deus não quer que você entenda. Aí tem gente que fala assim: pastor, eu senti de orar pelo irmão, e eu não sei se era da carne. Irmão, não, a carne nunca vai querer orar por alguém. A Bíblia vai falar que as obras da carne é a feitiçaria, é o ciúme, é a luxúria, sabe, é um monte de coisa. Mas orar jamais é a obra da carne. Mas aí tem hora que a gente fica querendo perguntar tantas coisas, a gente fica querendo saber tantas coisas. Ei, querido, Salmo de número 37, o versículo de número 5 vai dizer assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu estou pregando para pessoas aqui que tem coisa que saiu do teu controle. Não tem problema sair do teu controle, mas eu preciso dizer para você: ainda está no controle de Deus. Você perdeu o controle, mas Ele não. Esse texto está ensinando, nós temos uma maturidade. Mesmo que as coisas estão saindo fora do meu controle, eu continuo crendo no meu Pai. No meu Pai. Meu Pai. Escute, numa geração, escute, eu fico pensando nessa geração nossa hoje. Meu Deus, sabe, essa geração que só olha para o, não, nós vamos, aí Deus fala assim: volta. Tem hora que Deus fala para você assim, ó: sai um pouco. Falei para Deus: se o Senhor quiser me tirar desse altar, o Senhor me tira, mas eu só quero fazer o que o Senhor ordenar para eu fazer. Eu não vou ficar envaidecido, sabe, com uma necessidade de um cargo, de uma posição. Tem hora que Deus fala para você: assenta. Senhor, mas assentar como? De um lado tem canibais, homens que comem homens, do outro lado aqui o exército, e eu não vejo saída. Mas eu preciso lembrar você: Deus sabe do que está fazendo. Vamos só pensar, o povo estava indo e o povo estava voltando. Aí vamos ler o texto. A Bíblia Sagrada vai dizer, Êxodo 14, o versículo de número 7, versículo de número 6. Porque olha aqui, ó, Israel saiu. Aí agora Faraó vai tentar ir atrás deles, Ivan. Aí no versículo de número 6, eu fico pensando: Faraó, o povo foi e agora eles estão voltando, então está tudo confuso. Aí olha o que o texto vai dizer: e aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Versículo 7, aqui Faraó, tá? Versículo 7 vai dizer o seguinte: e tomou 600, o que, gente? Carros escolhidos. Sabe o que Faraó fez? Pegou o melhor que ele tinha, disse: vamos atrás dos filhos de Israel. Pegou os carros escolhidos e todos os carros do Egito. Queridos, não foi pouca gente. Todos foram com Faraó. E agora esse povo, escute, é um exército, é um grupo de homens armados e preparados, e vem com bravura e com raiva para buscar Israel. E Deus está dizendo assim, ó: senta. Tem gente vindo contra Israel e Deus está dizendo assim, ó: assentai-vos, quieta, eu sei do que eu estou fazendo, Escute, mas talvez Faraó falou: Israel está confuso, porque primeiro eles queriam sair, agora eles estão voltando, e agora eles estão parados. Mas escute,
ele quando está pensando que o povo de Deus está confuso, quando ele pensa que Israel já não está sabendo mais nada, Deus está dizendo assim, ó, eu sei o que eu faço. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus sabe o que faz. Deus, Ele sabe o que faz. Às vezes a gente não vai entender muitas coisas, mas Deus sabe o que faz. Tem uma canção antiga de um cantor que chama Samuel Mariano. Ele cantando na sua expressão, ele diz assim, ó, Deus complica, Ele depois descomplica e Ele explica porque Ele complicou. Eu não sei como você está aqui hoje, como você chegou. Eu não sei quais foram as orações que você fez aqui hoje. Eu não sei quais foram os motivos das suas lágrimas aqui nesse lugar, aqui essa noite. Eu não sei qual foi o propósito que você chegou aqui hoje. Mas hoje Deus trouxe eu aqui para dizer para você, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Alguém precisa ouvir isso. Deus sabe o que faz. Porque tem hora que as coisas, Renner, sai do nosso controle. Mas Deus sabe do que faz. Pastor, bati o carro. Deus sabe o que faz. Pastor, perdi o emprego. Deus sabe o que faz. Pastor, meu relacionamento deu errado. Deus sabe o que faz. Pastor, eu perdi algo que eu não queria. Deus continua sabendo daquilo que Ele está fazendo. E agora, se Faraó está chegando, ainda no capítulo 14, o povo, pastor Idalina, vai ficar preocupado. E agora no versículo de número 11, do capítulo 14, olha o que diz. E disse a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? E que nos tem tirado do Egito? Olha aqui para mim, queridos. O povo estava querendo voltar para o lugar de escravidão. Pergunte por quê? Porque quando você imagina que Deus já perdeu o controle, você vai fazer concessões que não deveria fazer. Eu vou melhorar. Quando você limita o seu Deus para a realidade que você está vivendo, você vai querer voltar para o Egito, sendo que tem uma Canaã te esperando para você passar. Escute, quando você não entende o trabalhar de Deus, escuta, a gente começa a murmurar. E Deus tem os seus planos, Deus tem um jeito de trabalhar, Deus tem a forma dele de trabalhar. Quando o Faraó está se aproximando, sabe, os israelitas já ficam desesperados, e alguém dá um grito e fala, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer no deserto. Mas cristão não morre no deserto, ele passa no deserto. A não ser que você tome decisões erradas no seu deserto. Mas agora escute, no meio desse medo do povo, no meio desse momento de tanto pavor e de desespero de alguns, a Bíblia vai falar, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés, que clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para os filhos de Israel, e passem pelo meio do mar em seco. Agora escute, Deus está dizendo, pegue o teu cajado, o seu cajado, e toque ele nas águas, porque eu vou abrir o mar para vocês passarem. Então olhe para mim, o ambiente que Israel estava, era como se eu pudesse colocar um apelido em Piairote, e eu não sei se realmente é o significado desse local. É um beco sem saída. Mas agora num beco sem saída, ainda não existia uma ideia de abrir o mar. Ninguém nunca tinha visto um mar se abrir. Sim ou sim, queridos? Nunca viu, Fernando. Mas agora eles estão sem saída. Mas é no momento que eles estão sem saída que Moisés ouve a voz do Senhor para dizer, pega o teu cajado. E eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida aqui hoje. Quando Deus fala, pega o teu cajado, Moisés, pega o teu cajado, vai, pega o teu cajado agora em nome de Jesus. Se eu fosse eu ficava até em pé. Pega teu cajado em nome de Jesus.
Sabe o que Deus está falando, Abner? Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Até agora você viu montanha, até agora você viu um exército, você viu um mar. Mas existem caminhos que eu lhe darei acesso para você pisar numa região que você nunca esperava. Deus está dizendo: pega, Moisés, esse teu cajado, porque tem lugares que você nunca viu, tem caminho que você nunca passou. É sobre isso, Moisés, que eu estou falando. Ei, comunidade do Amor Church, no último dia da série Conquistadores, Deus está dizendo: pega o cajado, toca no mar, porque você vai pisar em região que você nunca pisou antes. É um caminho novo. Fala para quem está do seu lado: é um caminho novo, é uma região nova, é uma forma nova. Deus está te dando um acesso. Eu vou falar de novo. Deus está dizendo: Moisés, eu vou te dar um novo acesso. Você vai ter um acesso que ninguém teve. Você vai acessar um lugar que ninguém acessou. Você vai pisar num lugar que ninguém pisou. Acesso, Deus vai te liberar um acesso. Deus vai te liberar um acesso. Deus vai te liberar um acesso. O inimigo está vindo atrás da retaguarda, mas Deus está dizendo: eu tenho um caminho, eu vou liberar um acesso. Deus vai liberar um acesso. Deus vai liberar um acesso. Toca Moisés no mar. E água é um caminho novo. A gente já conhece a história, é simples, Lara, de saber. Mas para eles, Caio, não. Para eles não. Aí Deus está dizendo: está me obedecendo? Enquanto estiver me obedecendo, eu vou começar a revelar os meus segredos. Está me obedecendo, Moisés? Eu sei que você também está na liderança aí, Moisés, e eu mandei você voltar e agora assentar. Mas agora eu estou dizendo: levanta. Olha o que Deus está falando para alguém aqui, ó. Tem o tempo de assentar, mas Deus está dizendo: chegou o tempo de levantar. Chegou o tempo de pegar o teu cajado e fazer o que Deus está mandando, porque Ele vai liberar um acesso. Ah, meu Deus do céu, tem alguém que está entendendo isso? Ele vai liberar um acesso para a sua vida que você nunca teve antes. Deixa eu correr, meu pai, deixa eu correr. A Bíblia vai dizer: estenda as mãos, Moisés, segurando o machado, e toque nas águas, porque eu vou abrir o mar. Moisés cria uma expectativa e uma obediência. Ele cria uma expectativa e agora ele vai caminhar para a obediência. Então o texto vai dizer, versículo de número 21: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, do jeito que Deus falou, sim ou sim. A Bíblia vai dizer que agora Moisés tocou no mar. E quando ele toca o cajado no mar, porque o Senhor falou: eu vou abrir o mar. Quando ele tocou no mar, o mar se abriu. O mar se abriu, queridos. O mar se abriu, queridos, porque foi Deus que falou. O mar se abriu. O mar se abriu, responda para mim. Vamos lá, o mar se abriu? O mar se abriu? Não. Está lá no texto. Ele tocou, está escrito que ele tocou, não está? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. E esse vento veio de onde? Um vento oriental. Então entenda o que está acontecendo aqui. Isso aqui é muito lindo. Quando Moisés estende a mão, o mar não se abriu aonde ele estava, como a gente imaginávamos, ou como às vezes na escola dominical nos ensinou. Agora escute, é porque Moisés tem que passar por um processo. Pergunte qual é. Eu e você precisamos aprender isso. Se ele tocou, Kennedy, é porque ele é obediente, sim ou sim? Só que toda obediência vai exigir de você um perfil de paciência. Não adianta ser obediente se não é paciente. Tem gente que é obediente, mas não é paciente. Agora todo paciente é obediente. Não, vou esperar, Deus falou, vou esperar. Ele falou para tocar, Fernanda, então eu vou tocar. Mas não abriu ainda, não quero saber. Agora é a hora de eu ter paciência, porque se ele falou que vai abrir, irmão, vamos entrar na história comigo. Imagina ele falando, escuta, queridos, ele não estava num culto igual você estava. Era Deus falando com ele, Débora. Aí agora ele toca. Você acha que alguém não criticou? Agora eu que estou conjecturando aqui. Ô Moisés, doidinho, a gente vai morrer aqui abençoado. E nada. Oh, mas eu preciso dizer algo lindo para você.
a prática da obediência, ela talvez não vai trazer resultados imediatos. Talvez não vai ser na mesma hora. É porque Deus está querendo desenvolver em você um perfil paciente. Que se você tiver paciência, Deus está dizendo, a manifestação, se quiser anotar isso, a manifestação da sua paciência revela o nível da sua confiança. Posso falar? Posso falar? Antes de ser pastor, Priscila, da comunidade da Amor Church, eu estava em outro ministério. E aí, eu fui chamado para pastorear uma igreja, e eu não era consagrado a pastor, eu era consagrado a presbítero, mas exercendo a função pastoral. E aí, todo final de ano tinha consagração pastoral. E aí, como a gente estava fazendo um trabalho que estava dando certo, Deus estava aprovando o trabalho, aí o que acontecia? Chegava no final do ano, alguém pensava, agora o Ernesto vai ser consagrado a pastor. Não, não foi. 2012, não foi. Aí, bora, 2013, a igreja crescendo. Peguei a igreja com, lembra, 39, 4 mortos, fazendo um limpa, 23. E aí, daqui a pouco, 163 pessoas. Deus curando o Vitor Hugo com câncer, Deus batizando a Anis com o Espírito Santo, Deus restaurando o casamento do Elielto mais da Vanessa, Deus dando um filho para o Júnior mais da Cleide, Deus curando a irmã Francisca do câncer, Deus curando a vizinha da irmã Francisca. Foi um monte de milagre. E aí chegou 2013, alguém falou assim, agora o pastor Ernesto vai ser consagrado. Não. E aí beleza, 2014, aí agora o pastor Ernesto, além de ser pastor da igreja, ele é convidado para ser gestor financeiro da igreja. Pegou a igreja com um rombo financeiro, uma loucura, necessitando de um profissionalismo na área das finanças da igreja. E aí eu pego aquela bomba para cuidar. 1º de abril de 2014, quando eu cheguei, eu falei, Jesus, que coragem é essa minha? Posso não saber todas as coisas, mas eu sou corajoso, absurdo. Bora! E a gente começou a trabalhar em 2014, abril, maio, junho, julho, dezembro eu mostro um relatório. Toda a dívida da igreja estava paga e ainda tinha dinheiro no caixa. Aí alguém falou, não, agora ele vai ser consagrado, agora ele vai ser consagrado. Não foi. 2015 me levam para uma outra igreja. Uma igreja que era de uns 149 pessoas na lista, mas a igreja a gente sabia que estava vindo poucas pessoas, 30 na quarta, 60 no domingo. Aí eu vou para essa igreja, começamos a trabalhar. Daqui a pouco, a igreja era pequenininha e os bancos eram até juntinho do outro. Daqui a pouco os irmãos estavam nos corredores, na janela assistindo o culto, que a igreja estava lotada. Fizemos uma campanha lá chamada Do Meu Milagre Vai Virar Notícia. Eu lembro dessa irmã aqui, Lindaura, um dia ela me ligou e falou, pastor, é 6h15 da tarde, numa plena terça-feira, e já tem gente aqui do lado de fora esperando para abrir a igreja para ir para o culto. Chegou no final do ano de 2015, eu falei, agora vai, agora vai. Não. Mas o obediente, ele precisa ter paciência. Porque escute, queridos, olha aqui, ó, seria um erro de Moisés se ele começasse a murmurar agora. Porque quando Moisés toca no mar, ele toca aqui e nada aconteceu aqui. Por isso, escute, queridos, porque você precisa ter a paciência. O que nós vemos aqui no texto é que Deus soprou um vento. Aí escute, então tem lá no Oriente um vento. Aí por isso que nós precisamos entender, Juninho, o tempo de Deus. Toquei aqui nada, não aconteceu nada aqui, mas lá do outro lado, Jéssica, Deus está dando a ordem para o vento. O vento está indo para o outro lado. Aí porque Moisés obedeceu, Deus muda o vento, para o vento vir para o meio do mar. Aí no meio para o lado do mar. Aí agora o mar vem abrindo de lá para cá. Meu irmão, deixa eu te falar, não é daqui para lá, é de lá para cá. Eu quero que você entenda, talvez você não está vendo nada aqui, mas Deus já está vindo de lá para cá, para chegar na tua casa, para chegar na tua família, para chegar no teu quarto, aonde você está orando. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Está chegando uma providência de Deus para a sua vida. O vento sopra do outro lado. O vento sopra do outro lado. E lá do outro lado ele vem abrindo. Ele vem abrindo. Aqui não está acontecendo nada. Aqui você não vê nada. Não diga que Deus não está fazendo absolutamente nada porque você não está vendo. Mesmo que você não esteja vendo. Olha aqui. Está vindo um vento, está vindo um vento. Deus não está trabalhando daqui para lá. Deus está trabalhando de lá para cá. A resposta não será daqui para lá. Se Moisés não tivesse
sabe, além da obediência, a paciência, ele teria perdido. Agora vamos lá. 2015, fui consagrado a pastor? Não. Aí 2015 me chamaram para ser, agora além de gestor financeiro, pastor da igreja, diretor de uma escola da igreja. A escola estava meio bagunçada com algumas coisas. Ernesto, a gente precisa de socorrer lá. E estava tendo um déficit financeiro altíssimo. Cheguei na escola, vamos para cima. Comecei a organizar diretor de escola, irmão. Falei, Senhor, já fui de tudo nessa vida, Senhor. Bora! Colocamos a escola tudo em ordem. Pensa no desafio, Adriano. Sabe, brigar com algumas pessoas que tinha gente de graça na escola e tal. Colocamos tudo em ordem. 2016 agora vai? Não. 2017? Não. Se você não tiver a paciência, queridos, e entender que Deus está no controle de todas as coisas. 2018? Não. Agora olhe para mim. Pelo nível de caráter que eu tenho, se eu tivesse sido consagrado ali, porque quando Deus fala com você, por mais que você crê, todo mundo tem um medo de dar um passo, sim ou sim? Agora, se ele tivesse me consagrado, talvez eu ia silenciar a voz de Deus por causa de uma gratidão para o homem. Eu ia falar, não posso sair agora, ele me consagrou, como é que eu vou sair dessa igreja se eu fui consagrado a pastor? Ah, então o senhor saiu porque o senhor não foi consagrado? Não, eu saí porque Deus me deu uma direção para sair. Agora, se eu tivesse talvez sido consagrado, eu ia falar, não posso pisar na bola com o homem. E às vezes, querido, se você não tiver a paciência, você vai querer antecipar coisas que Deus está dizendo. Espera aí, você tocou aqui, mas eu estou mudando o vento lá do outro lado. Agora, olha aqui, escute, enquanto aqui não está acontecendo nada, lá do outro lado já tem coisa sobrenatural acontecendo. Vou melhorar para você entender, você está aqui na quinta-feira, Deus já está lá na sexta-feira cuidando de você. Ele está vendo as estratégias do diabo para querer armar uma cilada para você, e ele está dizendo, com ela não, Satanás, com ele não, diabo, com ela não, eu já vim na frente, porque ela está tocando lá na comunidade do Amor Church, ela está tocando no mar hoje, e eu estou vindo de lá para cá para dar um milagre. Vamos aqui, eu preciso chegar onde eu quero. Meu Deus, e vou chegar, em nome de Jesus. Agora o texto vai dizer, escute, o mar está aberto. Quem foi que abriu o mar? Deus mandou um vento. Vem comigo nesse texto. Se ele mandou o vento, veio do oriental para cá, e era um vento forte para abrir as águas, sim ou sim, gente? Não era qualquer ventinho, sim ou sim? Agora olha que lindo isso. O vento que abre, escuta isso, o vento que abre o mar não impede Israel de ir contra o vento, porque o vento está vindo de lá para cá, agora está todo aberto, e esse vento forte, mas esse vento forte não impede Israel de caminhar. O vento é contrário, mas é igual um avião, é quando o vento é contrário que a turbina sobe. Aí Deus está dizendo assim, ó, Israel, pode subir, e vocês vão passar o mar a seco, o mar está aberto, agora é entrar e andar pelo mar. O vento de Deus levanta as águas, mas não atrapalha os israelitas de andar, porque quando vem algo que é de Deus para a tua vida, não te atrapalha em nada, não te tira a direção de nada. Já perceba isso, cara. Meu irmão, se tem alguma coisa, pastor, parece que eu estou perdendo a direção, então não é de Deus não, porque se é de Deus, não te atrapalha em alcançar a promessa, em alcançar a direção que Ele deu para a sua vida. Aí agora, que lindo isso. O texto vai dizer que agora Deus preparou esse caminho. Deus já preparou o caminho, o povo vai andando, e agora nesse mesmo caminho que o povo viveu um milagre, Faraó quer entrar nesse mesmo lugar. Mas a Bíblia vai dizer que aonde o povo de Deus prosperou, os egípcios, todos eles morreram. Vamos ler o texto para a gente não errar e eu caminhar um pouco mais. Versículo 26. Capítulo 14, versículo 26. Olha o que diz o texto. E disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou as suas forças. Ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Israel passou correndo, certo? Vem comigo.
Eles atravessaram o mar correndo, mas os egípcios não. Versículo 28, o texto vai dizer: porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro na sua mão direita e à sua esquerda. Assim, olha o texto, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e o temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés o teu servo. O povo agora passou, e eles tiveram que passar correndo, sim ou sim, queridos? Mas agora tem algo que me chama a atenção. O texto que nós lemos, eu contei toda essa história só para dizer que agora eles atravessaram, um milagre chegou. E agora escute, se eles atravessaram o mar, tiveram que correr, meu irmão. O Faraó estava vindo atrás, sim ou sim? E aí agora, por que a Bíblia vai destacar águas de Mara? Porque eles estavam com sede, eles foram lá para beber água. Claro, correndo, e acredite, eles não eram atletas. Eles trabalhavam fazendo tijolo. E a comida deles era o quê? Pepino, cebola e alho. Não era atleta. Agora olha comigo aqui, ó. Quando uma pessoa está fora de forma, como não vou citar o nome, né? Mas vamos dizer que eu e o Elienay para correr 5 km lá no Parque Sabiá. Olha eu aqui, ó, no pique. E o Elienay está assim, espera pastor, espera pastor. E aí quando chega lá, como que está o coração do Elienay? Tá ou não tá? Quem está fora de forma, quem é sedentário demais, é correr 200 metros, já está louco, suou demais, falta oxigenação, sim ou sim, queridos? E aí o coração começa a palpitar, sim ou sim? E aí é assim que Israel está, depois de atravessar o mar, eles estão ali, aí chega para beber água, e o que a Bíblia diz, as águas são salgadas. Aí aprendo com o meu amigo pastor Rafael, se Deus quiser vai estar aqui no mês de outubro. Ele tirou esse entendimento da palavra, pesquisando, eu falei, meu amigo, isso aqui é muito profundo. As águas estavam salgadas, amargas. E aí, escute isso, o povo não entendeu. Quando a água estava amarga, eles começaram a fazer o quê? O versículo primeiro que a gente leu, 23 do capítulo 15. O povo murmurou, 24, o povo murmurou contra Moisés. Vem comigo, nós precisamos estar atentos. Se Deus colocou eles em Piairote, se Deus abriu o mar, será que Deus ia querer matar esse povo de sede? Agora, pastor, mas Deus também é mau, né? Por que colocou a água salgada? Por quê? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando você não tem a resposta, continue confiando. Quando você não sabe de tudo, continue confiando. Mas aí o povo foi murmurar. E aí agora o povo vai murmurar, escute, vai falar, essa água não dá para beber. Entristeceram ao Senhor. Eles murmuraram, Deus não gosta de murmuração. E aí estudando sobre as águas de Mara. Até hoje, no fundo das águas de Mara, e nós passamos lá, a equipe que foi com a gente para Israel, nós passamos nessas águas de Mara. Até hoje. Dentro dessas águas de Mara, no fundo das águas de Mara, tinha uma planta. E essa planta tinha 2 minerais. E esse mineral que tinha, um deles se chama celandine. E para que serve este mineral? Este mineral serve. Quer ver, ô Eli? Acho que eu não te mandei aí, né? Vou mandar agora. Vocês projetam aí para a igreja, por favor. Olha que interessante. Porque se você fala que confia em Deus, você precisa confiar até quando as coisas não saem do jeito que você gostaria que saísse. Se você confia em Deus, você vai confiar mesmo que você se sinta dentro de um labirinto. Mas é Deus que me colocou no labirinto, daqui a pouco eu saio.
Se você confia em Deus, você tem que continuar confiando mesmo que o diagnóstico médico não é favorável. Se você confia em Deus, você tem que continuar confiando em Deus, mesmo quando baterem no teu carro no trânsito. Se você confia em Deus, você tem que continuar confiando, até mesmo quando o teu patrão diz um não, ou manda até você embora. Você precisa continuar confiando em Deus. E aí agora eles chegam diante das águas amargas, e eles ficam perdidos. Mas aqui nessas águas amargas, tem 2 minerais nessas águas, e um deles, sedilanite. Consegue colocar aí, Denise? Pode projetar na tela para os irmãos. Sabe o que sedilanite faz? É um medicamento utilizado para o tratamento de insuficiência cardíaca. Agora olha aqui, ó. Deus já sabia que o povo estava ofegante, sabe, o coração disparado. Aí Deus colocou eles diante de uma água que tinha remédio. Só que quando as coisas, você às vezes é nariz empinado demais, quer que tudo saia do seu jeito, você às vezes perdeu um pouco a intimidade, você não entende que Deus, Ele às vezes vai colocar você num barco, e no meio do barco vai ter uma tempestade, mas Ele é o Deus poderoso que faz acalmar a tempestade. Olha lá, medicamento utilizado no tratamento de insuficiência cardíaca, congestiva e isso aí que vocês falaram. Então, se eles tinham arritmia cardíaca, Deus está dizendo: eu pus a água salgada, mas eu também trouxe o remédio que você precisa. Sabe qual que é o outro minério? Sulfato de magnésio. Por quê? Só comia pepino, só comia cebola e alho. Então muitos com problemas de estômago, e Deus está dizendo: eu já coloquei o remédio, eu vou melhorar para você entender. Tem hora que Deus permite até uma doença chegar, para você voltar a orar um pouquinho. Tem hora que Deus até permite um probleminha acontecer, para você voltar a orar um pouquinho, mas você não entende, e fica reclamando da água salgada, e Deus está dizendo: eu ainda continuo no controle de tudo, até se a água for salgada. Olha para mim, queridos, para de murmurar, para de reclamar, para de colocar, escute, olha aqui, queridos, tem hora que Deus coloca você diante de Mara, uma água salgada. Para quê? Para te envergonhar? Não, para saber até que ponto que você continua confiando nele. Tem hora que Ele vai te colocar diante de água salgada assim, para entender até que ponto que você continua confiando naquilo que eu te falei. Tiago Brunet ministrou uma palavra lá na conferência Destino, e ele falou assim: escuta, se Deus já falou com você, por que você precisa procurar outra voz? Se Deus já falou com você, qual é a tua dúvida, querido? Se Deus já respondeu você, por que você ainda está com medo? Se Deus falou que vai fazer, por que tanta angústia? Se Deus falou que Ele é contigo, por que tanto medo? Se Deus falou que vai abrir a porta, por que tanta incerteza? Se foi Deus quem falou, escute, está na hora de nós acreditarmos que Deus está no controle, até quando tem águas amargas para nós bebermos. Digam-se a história, que estas pessoas, e aí agora murmurou, Moisés foi transformar água salgada em água doce. A Bíblia vai dizer que esses que beberam água doce não conseguiram sair da região de Mara. Agora vamos caminhando para o texto, o versículo de número 27, do capítulo 15 de Êxodo. Olha o que está escrito: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas. Essas já eram doces. Essas já eram doces. E ainda havia o que? 70 palmeiras. Sabe o que está escrito aqui? O velho ditado: rapaz, enquanto nós estávamos lá em Piairote, sem saída, Deus já estava preparando um lugar de sombra e água fresca para a gente beber. Queridos, Deus é Deus, Ele é o teu Pai, Ele é Deus, escuta, Ele é Deus. Você precisa continuar confiando que Ele é Deus, por mais que talvez hoje tem lágrimas rolando no seu rosto, mas você precisa entender, Ele é Deus. Colocou o povo lá em Piairote, mas Ele está dizendo: eu já preparei também 12 fontes de água doce para vocês beberem, e ainda tem 70 palmeiras para ter sombra para vocês. Só que tem hora que você para na água salgada. Pergunta por quê? Porque ao invés de adorar, você murmura. Ao invés de confiar, você critica. Ao invés de glorificar a Deus, você fica procurando defeito em Deus, como se Ele tivesse esquecido de você.
Está difícil de dar glória agora? Fica de pé, eu quero orar com você. Escute, queridos. Mas agora olha aqui. Deus colocou água salgada, sim ou sim? Águas amargas. Mas olha o texto. Arthur, a Bíblia vai dizer que as águas eram amargas, mas tinha um remédio. Tem hora que Deus amarga algumas coisas. Ele vai amargar. Mas olha aqui, ó. Se está amargando, mas tem um remédio, é Deus que está dizendo assim, ó. Eu amarguei a água, mas eu não quero perder você. Deus, tem hora que Deus nem dá tudo que você pede, porque se Ele der tudo que você pede, você esquece do Deus da bênção e continua só envolvido com a bênção. Aí Ele vai falar assim, não, eu vou amargar um pouquinho a água, sabe por quê? Porque eu vou amargar a água, mas eu não quero perder você. É Deus dizendo, eu sei onde eu vou levar você, somente continua confiando em mim. Por isso eu amarguei a água por um tempo. Mas enquanto você estava lá em Piairote, eu já estava preparando 12 fontes. Eu não sei qual é as águas amargas da sua vida hoje. Mas eu preciso dizer para você, continua confiando em Deus. Sabe, queridos, quando as coisas estiverem, parece que tudo dando errado, comece a cantar. Pega o hino da Isadora Pompeu e coloca lá, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Pastor, mas não é ser irônico? Não, porque se você chegou até aqui é porque o Senhor tem cuidado de você. Queridos, olha para mim. As águas amargas para os filhos de Israel, eles não entenderam e eles quiseram atrapalhar todo o projeto de Deus. Vamos trazer para os dias de hoje? Pastor, eu estou solteiro. É Deus te preservando, porque as que apareceram ia te jogar num laço. Deus, eu estou solteira, pastor, até hoje. É Deus conservando você, porque quem apareceu ia atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Águas amargas. São amargas, mas está te curando. São amargas, mas está te preservando. Ai, pastor, eu estou sendo muito provado lá no meu trabalho. São águas amargas que vão promover você para o próximo nível. Pastor, estava tudo bem na minha empresa, de repente agora algo tudo perdeu o controle. Deus está dizendo assim, eu estou diminuindo a letra para você ficar mais perto. E quando você ficar mais perto, eu vou falar contigo. E se eu falar contigo, não tem nada que vai parar o meu projeto na história da sua vida. Os intercessores venham aqui, por favor, nós vamos orar. E eu sei que na história da nossa vida tem algumas águas amargas. Você está aqui uma roupa tão bonitinha, mas Deus sabe que o teu coração está dilacerado. A alma está sangrando. Você é daquelas pessoas que falam, não, está tudo bem, porque você não sente nem confiança de falar para as pessoas. Mas só Deus sabe como você está. Às vezes por um impulso seu. Tem hora que eu fico vendo, queridos, olhem para mim. Eu fico vendo gente tomando tantas decisões erradas, dizendo assim, não foi Deus que falou. E aí, meu irmão, põe Deus em tanta confusão. Eu fico olhando e falo, gente, Deus não está nisso não. Ah, Deus mandou ir para lá, Deus mandou ir para cá, Deus mandou fazer. Não, calma. Eu me lembro um dia que eu estava num determinado lugar, fazendo até um treinamento. E a pessoa chegou em mim para pôr a mão na minha cabeça e falou, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu falei, espera aí. Esse mesmo Espírito Santo que está te usando para falar comigo, ele tem força sobre você para impedir você de viver na prostituição, nessa bebedeira que você vive. Porque se você não fica livre dessas coisas, o Espírito Santo não está te convencendo. Então escute, se ele não te convence para o mal, não vem estender a mão para mim, porque você vai falar coisa que não é Deus que está falando. E tem hora, queridos, que na nossa vida a gente passa por tantas águas amargas, que a gente começa a fazer concessões. Eu sei que hoje em dia é tão difícil a gente abrir o coração com alguém. Hoje é tão difícil. Hoje uma pessoa me passou um vídeo, eu falei, gente, isso aqui parece muito... Porque no ofício pastoral, às vezes a gente passa algumas situações que, meu Deus, você tem que se fazer de forte,
mas às vezes por dentro. Mas esse Deus das águas amargas, Ele é o Deus que tem um remédio nas águas amargas. Então hoje eu quero orar por você. Eu quero orar por você que sabe que precisa, sabe, da boa mão do Senhor sobre a sua vida. Você não estava entendendo as águas amargas, mas hoje Deus te trouxe clareza. E desde o começo eu estou dizendo para você, Deus tem um plano para a sua vida. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus conhece. O futuro está lá à frente. Ele está dizendo, eu tenho 12 fontes de águas limpas e mais de 70. Eu tenho 70 palmeiras esperando você. É Deus dizendo, eu sei onde eu vou te levar. Eu sei onde eu vou te levar. Por isso eu amarguei as águas no início. É um tempo que você passou, mas eu estou preparando você para uma nova estação. Você que precisa vencer as águas amargas, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Isso, vem aqui, nós vamos orar. Você que Deus falou com você nessa mensagem, vem aqui, a Jéssica vai orar por nós aqui hoje. Isso, venha que nós vamos impor as mãos sobre você. Pastor, é que eu não entendi, eu acabei murmurando, eu acabei saindo do plano, eu acabei não entendendo nada, eu pensei que Deus estava longe de mim, eu até fui machucado por uma liderança de uma igreja. Escuta, querido, você sempre vai se decepcionar com a igreja se você vir para a igreja por causa da igreja, mas você sempre vai firmar em Jesus se você vir para a igreja por causa de Jesus.